Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos a Natália e a Romina. Vamos apresentar, então, o seminário de Química Analítica intitulado Desenvolvimento de um Sistema Binário Solvente não Aquoso Líquido Iônico para a extração de alcaloides na planta Philodendron arborense, utilizando ultrassom. O artigo, então, escolhido foi escrito por Xiang Jinpeng e companhia, como referência principal para esse trabalho, e ele aborda, então, a utilização de uma mistura de solvente orgânico junto com líquido iônico para a extração de substâncias de plantas. Dando uma introdução, então, o artigo aborda, então, inicialmente a medicina tradicional chinesa, que é um sistema médico ancestral baseado na filosofia de Yin Yang, e na medicina tradicional chinesa, ela desempenha um papel bastante importante na prevenção e tratamento de doenças, e nela se utiliza tradicionalmente misturas de ingredientes naturais que são utilizados, então, para tratamento de várias doenças. Os alcaloides são grupos, então, encontrados nessas plantas utilizadas nessa medicina. Os alcaloides são compostos nitrogenados de baixo peso molecular, farmacologicamente ativos, amplamente encontrados em folhas, caules, frutos de plantas, e existe uma variedade de grupos dentro dos alcaloides, que nem isoquinólicos, indóis, piridinas, diterpenos e purinas. Esses compostos, eles exercem um papel bastante importante na saúde, trazem vários efeitos benéficos, como antibacterianos e anti-inflamatórios. E um exemplo é a berberina, que ela é utilizada para tratamentos de asma e tosse. Os alcaloides, eles podem ser encontrados nas formas de base livre, sais, glicosídeos, amidas e óxidos de nitrogênio. Devido às diferenças estruturais que esses compostos possuem, acaba que é preciso utilizar solventes diferentes para a extração desses alcaloides. Como, por exemplo, alguns alcaloides na sua forma de sal, eles podem ser solúveis em água e insolúveis em solventes orgânicos, mas alguns alcaloides livres, eles têm boa solubilidade em solventes orgânicos e são insolúveis em água. Esses alcaloides livres, eles podem ser extraídos, então, em solventes não aquosos como DMSO, DMF ou EDC. Os líquidos iônicos, então, são sais orgânicos e inorgânicos que são compostos por íons e que permanecem em estado líquido à temperatura ambiente. Eles possuem ponto de fusão e pressão de vapor também relativamente baixo. E os líquidos iônicos acabam sendo bastante importantes e interessantes porque eles têm a capacidade de ser projetados de acordo com a sua necessidade de reação. Então, tu pode escolher os íons que tu necessita, de acordo com onde tu vai aplicar os líquidos iônicos, de uma forma que ele vai otimizar o teu processo que tu vai fazer. Eles são empregados como solventes em extratos vegetais, porque eles são ótimos para dissolver a capacidade de dissolver a parede celular vegetal. Porém, eles são bastante viscosos, então é necessária a utilização de co-solventes para que se diminua a viscosidade para a utilização, por exemplo, de extrações líquidos sólidos. Falando um pouco, então, sobre a extração líquido-sólido, é um processo de separação onde o líquido acaba adentrando na fase sólida e isolando substâncias na qual a fase sólida possui, vai então dissolvendo e capturando esses ativos que estão na fase sólida e fazendo a separação, então fazendo esse processo de extração. Em relação aos materiais, as matrizes vegetais, devido ao grau de lignificação das paredes celulares, acaba sendo mais difícil a infiltração de alguns solventes. Então, a combinação de líquidos iônicos e com solventes de dispersão, nesse caso não aquosos, eles acabam sendo ótimos para dissolver os componentes principais das paredes celulares e promover, então, a extração dos ativos que tu procura. Para ajudar ainda mais essa extração, utilizando os líquidos iônicos e os cosolventes, também pode-se utilizar ultrassom junto à extração
pois a cavitação ultrassônica acaba rompendo a parede celular, porque com a cavitação ultrassônica ocorre então uma alta pressão e uma alta temperatura na parede celular, e daí vai ocorrendo então a ruptura dessa parede, ela vai inchando e se rompendo, e daí é onde que o líquido consegue adentrar na parte sólida e fazer então a extração dos ativos. E a Philodendron amorensis, que é o material utilizado nesse artigo, ela é uma fonte importante de Huangbo, que é um ativo utilizado na medicina tradicional chinesa e é uma das 50 ervas fundamentais para a medicina tradicional chinesa. E, de acordo com análise estatística, os principais constituintes dessa planta são os alcaloides, flavonoides, cumarinas, glicosídeos, terpenos e polissacarídeos, que estão distribuídos nos seus componentes. A Philodendron amorensis, ela tem sido utilizada em vários tratamentos de doenças, como inflamatórias, incluindo artrite, e existem até evidências que se utiliza, então, atividade anti-inflamatória, imunoestimulatória e até antitumoral. Então, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um sistema aplicando um solvente não aquoso em conjunto com líquido iônico para extração de 5 alcaloides da planta, que são a berberina, a palmitina, a jatrorizina, magnoflorina e a felodendrina. E alguns fatores foram estudados, como, por exemplo, qual líquido iônico, qual a concentração utilizar, qual solvente no aquoso, a razão líquido sólido, temperatura de radiação ultrassônica, entre outras coisas. Mas nesse trabalho a gente vai focar bastante nos líquidos iônicos e também no solvente não aquoso. Falando um pouco da metodologia, então, foi-se pesado 0,1 gramas das cascas e folhas da planta, adicionado o líquido iônico e solvente mais a fase móvel, e foi então utilizado o ultrassom. Após isso, as amostras foram filtradas e analisadas em HPLC, onde o cálculo do rendimento dos alcaloides utiliza volumes do líquido iônico utilizado, o volume total utilizado e o volume da fase móvel para fazer a extração. Os parâmetros da análise cromatográfica, então, foram, em relação à fase móvel, foi utilizado um solvente A, que era a água com ácido fosfórico, e um solvente B, acetonitrila, que foi utilizado em modo gradiente, utilizando um fluxo de 1 ml por minuto. Foi utilizado uma coluna C18 para análise, e a temperatura da coluna foi 25 graus. O tempo de análise das corridas foram 40 minutos. O volume de injeção foi 10 microlitros. E o detector utilizado foi um UV com comprimento de onda de 229 nanômetros. Em relação aos resultados de discussões, os líquidos iônicos eles possuem uma excelente vantagem de dissolver biomassas, mas apenas frente a um solvente de dispersão. Então, durante a dissolução, os ânions eles acabam adentrando entre os espaços das cadeias moleculares e induzem quebra das ligações de hidrogênio, formando assim cargas negativas, que subsequentemente os cátions eles irão orientar entre essas cadeias moleculares e irão acabar afastando os pares negativos, fazendo com que ocorra então a dispersão das cadeias moleculares. No artigo, eles avaliaram alguns fatores que podem afetar o rendimento dos alcaloides, mas nessa apresentação iremos apenas focar em 3 fatores, nomeadamente o efeito do ânion do líquido iônico, o efeito do complemento da cadeia alquílica do cátion do líquido iônico e também do solvente de dispersão, ou seja, o cosolvente. Com relação ao efeito do ânion, foi estudado sistematicamente 7 ânions diferentes, como o cloreto, o brometo, o acetato, o tetrafluorato, o dihidrogênio fosfato, o bisulfato e o perclorato, como é mostrado na imagem ao lado. Ânions diferentes acabam tendo efeitos diferentes no rendimento da extração. E isso é notável ao comparar os rendimentos, ou seja, o rendimento foi maior
com o ânion acetato tendo um valor de 4,30 para as cascas e 2,49 para as folhas. E, quanto mais forte for a propriedade de aceitação de ligação de hidrogênio que o líquido único tiver, mais forte será a sua capacidade de promover o rendimento de extração. Em relação ao efeito do comprimento da cadeia alquílica do cátion, eles utilizaram o ânion acetato para avaliar esse efeito e tiveram melhores resultados com o comprimento da cadeia alquílica tendo 4 carbonos, obtendo assim os mesmos rendimentos quando foi realizado o efeito do ânion. É observável na imagem que, com o aumento da cadeia, o rendimento aumente, e isso ocorre porque a lipofilicidade dos líquidos iônicos continuará a aumentar com o comprimento da cadeia alquílica do cátion. No entanto, a gente observa que, com o aumento contínuo da cadeia alquílica, um aumento do rendimento não foi observado, e isso é devido principalmente ao aumento do efeito do impedimento estérico causado pelo aumento contínuo da cadeia. Então, quando o comprimento da cadeia é maior que 5 carbonos, o conflito espacial se torna uma influência maior que o aumento da lipofilicidade, resultando assim em uma diminuição no rendimento da extração. Em relação aos efeitos dos co-solventes ou os solventes de dispersão, eles avaliaram 5 solventes não aquosos e a água. O emprego de solventes orgânicos não aquosos acaba sendo mais vantajoso para a extração de compostos que são pouco solúveis em água, que no caso são os alcaloides. Quando é adicionado solventes como DMCO, DMAC, DMF, DEC e DMI, em conjunto com os líquidos iônicos, os solventes eles irão preferencialmente solvatar os cátions que estão no líquido iônico, e isso irá aumentar o número de ânions livres. Então, consequentemente, e esses ânions eles irão interagir por interações de ligações de hidrogênio e irão promover, então, a dissolução dos compostos e também da parede celular. Além disso, a utilização de solventes orgânicos não aquosos pode reduzir a viscosidade do sistema do líquido iônico, facilitando assim a difusão da solução na matriz e também acelera a taxa de dissolução. O DMCO, ele teve melhores resultados com rendimento de 4,20 e 2,45 para cascas e folhas, respectivamente. Isso é devido ao momento de dipolo dele, ou seja, quando maior o momento de dipolo, maior será o poder de solvatação e, consequentemente, maior a extração. E o DMCO, ele possui um momento de dipolo maior comparado com os demais solventes orgânicos. Eles também avaliaram a água como um solvente, como um cosolvente, e apesar de ter um valor considerável, eles observavam que o material da biomassa não se dissolveu por completo, principalmente devido ao efeito de competição da ligação de hidrogênio entre a água e o líquido iônico. Também eles compararam diferentes métodos de extração e os parâmetros específicos são demonstrados na tabela. É observável que eles utilizaram diferentes solventes para extração e diferentes métodos e diferentes concentrações do líquido iônico. E é possível observar que os melhores resultados foi com o sistema binário líquido iônico em conjunto com o solvente não aquoso DMCO, utilizando assim a extração assistida por ultrassom. A recuperação dos alcaloides foram avaliados através da adição de padrão de diferentes concentrações ao processo de extração. Eles também avaliaram a repetibilidade, ou seja, fizeram a mesma extração após 7 dias e eles tiveram resultados consideráveis, tendo uma ótima recuperação e também tendo valores de RSD abaixo de 10%. Como conclusão, então, foi possível desenvolver um sistema binário solvente não aquoso e líquido iônico para a extração dos alcaloides em plantas. O sistema C4-imidazol com o ânion acetato, utilizando o solvente DMCO, acabou tendo melhores resultados, onde a planta Philodendron acabou dissolvendo por completo.
Agradeço a atenção de todos e a gente está disponível para qualquer dúvida. Obrigada.